Bom, alternativa B é a correta. Mazarin, ou Mazarino, cardeal, desenvolveu teorização do absolutismo real comparável a de Maquiavel e Hobbes em importância. Sem esquecer que estava sendo pedido a alternativa errada. Muito bem, como desaparece, ou qual é o crepúsculo do absolutismo monárquico francês? Todos nós sabemos que o absolutismo francês desaparece com a Revolução Francesa. Claro, todos sabemos, mas como é que foi isso? A Revolução Francesa irrompe no governo de Luís XVI, mas e o Luís XV? O que tinha antes? Bom, o Luís XV desenvolveu um período, um poder, em que todas as tendências negativas, todos os aspectos negativos da França estavam sendo colocados em seu máximo, em sua máxima manifestação. Portanto, as medidas autoritárias apareciam, as condições de vida da população cada vez pioravam mais e assim por diante. Ele gastava muito dinheiro, inclusive com as suas amantes, isso é verdade. Com Luís XVI, era uma figura diferente. Ele começa e as pessoas estavam esperando que ele fosse melhor, um rei melhor. Porque ele era muito quieto, muito tranquilo, casou-se com Maria Antonieta, como todos sabem. Porém, não foi assim. Ele foi apoiado ele foi incentivado, aliás, a apoiar a Revolução Americana, o que ele fez, mas comprometeu o tesouro da França. Por outro lado, ele não aceitou uma constituição para a França. Ele não queria uma monarquia constitucional. Quando os burgueses franceses, reunidos em assembleia, que ele havia chamado Assembleia dos Estados Gerais, quando eles entregam ao próprio Luís XVI uma declaração de direitos, Luís XVI se recusa a assinar. Bom, sinto muito, o rei vai ser preso e vai ser condenado. Vejam que ele tentou ampliar os Estados Gerais, mas nada disso. Na organização dessa Assembleia dos Estados Gerais, havia aqueles que eram mais moderados, ou girondinos, e aqueles que eram francamente a favor da monarquia e do autoritarismo. Mas, de qualquer maneira, esses que eram mais, conservadores, sentavam à direita. Os outros, que eram mais populares, tinham um discurso mais inflamado, inclusive Robespierre, por exemplo, se sentavam à esquerda. Por incrível que pareça, até hoje, quando se fala direita e esquerda para designar situações políticas, é a Assembleia Geral, né, dos Estados Gerais da Revolução Francesa que se tem em mente, embora muitos não saibam. A Revolução Francesa teve uma conclusão lamentável. Era um movimento animado por ideias libertárias, por igualdade, liberdade, direitos e etc. Ela foi realmente um banho de sangue, um banho de terror, um período de terror. E ela condenou o chamado Ancien Régime, que é o período todo da monarquia francesa. Tanto foi assim que todo esse período de terror, de lutas, só terminou com Napoleão Bonaparte. Novamente, um outro período de força, um governo também autoritário, que não tinha nada das palavras libertárias que inflamaram tanto os franceses na época. Mas quais as bases legitimadoras do poder do soberano e quais as bases da sua limitação? Quando nós pensamos nessa história toda dos Estados nacionais,
a gente precisa pensar em conceitos básicos de ciência política: legitimidade e legalidade. E entre eles, um terceiro conceito que é fundamental: o reconhecimento. A legitimidade é o suporte de reconhecimento da população, do eleitor, do povo, para com o governante, em qualquer dos seus níveis, desde o mais simples até o mais elevado. Esse reconhecimento, essa legitimidade, enfim, dada pelo reconhecimento público da coletividade. Ora, portanto, o poder político ele só é um poder legítimo se ele é reconhecido, se ele tem legitimidade e se ele tem reconhecimento popular. E quando eu digo popular, eu estou falando de povo, todos que habitam um determinado território. Muito bem, portanto, e a legalidade? Bom, a legalidade é um outro departamento. Legalidade é a normatização jurídica e ela pode servir às ditaduras, várias, de todas as cores. O fato de algo ser legal não quer dizer que seja legítimo, muito pelo contrário. Não se pode esquecer que o maior, eu diria, o segundo recurso de poder das ditaduras é exatamente o aparelho legal, as normas. E no Brasil nós sabemos disso muito bem. Os atos institucionais eram peças legais. Portanto, a legitimidade do poder político tem também uma base, uma origem na crença de uma racionalidade. Ora, agora nós temos que imaginar um outro aspecto importante, que a racionalidade, ela permite uma ordenação do Estado. Ela define quais são as prioridades e, portanto, racionalmente se espera uma ordenação. Nesse caso, nós não podemos pensar que os mecanismos irracionais não sejam atuantes. São atuantes. E muito. Mas é preciso muito cuidado com isso. Porque o Estado é uma construção racional, ordenada e jurídica. Não é porque o governante é bonito, nem, enfim, porque ele tem um discurso inflamado, ou qualquer outro motivo que ele deve ser o escolhido pela população. Consequentemente, os princípios normativos podem ser alterados, se nós pensarmos apenas na legalidade, sem que haja alteração do Estado como um todo. Nós podemos alterar, é possível alterar as leis sem que haja alteração do modelo do Estado. Isso é um aspecto importante. Por quê? Porque permite que aquela construção racional jurídica que é o Estado seja atualizado ao longo da história. Esse é um aspecto trabalhado por um autor que não tem muita coisa de novo, ele do século XVI, Jean Bodin. Jean Bodin conviveu com a intolerância religiosa muito de perto. Ele escapou de uma matança de São Bartolomeu, enfim. E também ele era um homem que tinha lá as suas preocupações com as bruxas, né? Ele foi um dos que definiram o que é uma bruxa e qual a pena que deve ser aplicada para que tipo de bruxa. Mas, enfim, ele foi importante, ou é importante na teoria política e na construção do pensar do Estado, do pensamento moderno, pelo fato dele ter trabalhado duas questões importantes. De um lado, a tolerância religiosa e a soberania, o conceito de soberania. O que é o conceito de soberania? Ele coloca que o Estado fica acima da lealdade dos súditos à pessoa do rei. Esse é um aspecto importante. Porque não é porque o rei é bonzinho que o Estado é bom.
que o modelo de Estado corresponde ao que é necessário à população. Portanto, a relação básica, para Baudin, a relação básica que define o Estado é a que se dá entre o soberano e o súdito. Claro, não é? Mas todas as outras relações de caráter religioso, ético, social, etc., não pertencem à teoria política, e isso é importante. São relações que pertencem a outra esfera, mas não à política. Consequentemente, é importante que a soberania, ou seja, aquele vínculo básico, ela seja permanente e ela é indivisível. Portanto, a soberania é o poder soberano, e aí o poder soberano de quem? Não é do soberano, mas é o poder soberano do Estado. Não é só do rei. Portanto, ele está acima das leis. E quando a figura do rei enfecha, ou concentra esse poder soberano, é que aparece um dos aspectos contraditórios da teoria de Baudin. De qualquer maneira, ele vê distintas formas de governo e faz uma distinção importante entre modelo de Estado e modelo de governo. E essa distinção é bom que a gente faça desde já. O Estado é um modelo e o governo é a prática governativa. Muito bem, a soberania, portanto, se torna indivisível. Não é possível dividir, porque ela é o conjunto. Ela se caracteriza pelo poder de dar leis aos cidadãos. Mas é preciso que esse dar leis sejam leis que os cidadãos reconheçam. Né? Mas existem limitações a essa soberania. Também a fonte da soberania é o rei. Porém, essa instância, essa fonte tem instâncias. Elas vêm da onde? Esse que é o importante. Porém, aqui existe um problema sério. Por quê? Se não existe nenhum poder acima do rei, se toda a legislação decorre dele, dessa soberania que ele enfecha, e se por acaso ele resolve praticar atos ilegais? Como fica? Nota, essa pergunta é importante que Baudin coloca porque Baudin era um jurista. E ele enfrentava momentos em que o rei era tentado a fazer uso de alguns mecanismos que não estavam, assentados por lei. E é aí que ele faz um alerta para ter muito cuidado com o poder, com o governo despótico. Muito bem, vamos agora pensar numa interatividade. As proposições abaixo são fragmentos extraídos do pensamento de Jean Baudin. Qual delas está correta? Baudin adotou uma postura intolerante com relação às divisões e guerras religiosas. B. Para Baudin, a alternativa não podia a lei não podia modificar o costume, nem o costume modificar a lei. Alternativa C. O conjunto de leis relativas à propriedade privada não constituía limitação para o poder soberano. Alternativa D. O poder do rei era absoluto, mas algumas leis só poderiam ser modificadas com a aprovação do parlamento. Alternativa E. Para Baudin, era mais fácil para os súditos serem leais aos princípios jurídicos do que a pessoa física de um rei. Nós voltaremos depois com a resposta.